Nós estamos batendo um papo gostoso com o Dr. Jacinto Sanches a respeito de cirurgia plástica. Todo mundo quer ficar bonito, né? Quem é mais preocupado em envelhecer, o homem ou a mulher? Os dois atualmente, eu acredito, né? No ambiente de trabalho, a competição dos mais jovens está aumentando muito, então tanto o homem quanto a mulher tem essa preocupação. Mas eu perguntava sobre os óleos orientais e óleos ocidentais. Sim. O oriental gostaria de minimizar aquele efeito da pálpebra muito longa e aparentemente gorda, ou com muita bolsa de gordura, fazendo uma dobra que o ocidental tem. O olho não fica maior, a fenda palpebral é sempre a mesma, mas ele fica menos... proeminente? Não, ele fica menos forçado naquela característica oriental. Eu vou te explicar. As pessoas não querem mudar realmente as características, elas querem parecer mais próximas ao grupo a que elas pertencem. E alguém com uma característica muito marcada, um oriental com uma característica muito marcada, ele não quer se transformar num ocidental, mas apenas atenuar aquela característica muito forte dos orientais. Se ele vivesse em outro grupo, não ia mudar certamente, não ia querer mudar essa característica. Pode ter certeza disso. Existe algumas cirurgias, ou reparadoras, ou estéticas, sim, concernentes a alguns grupos étnicos? O que o japonês procura mais? O que o americano procura mais? O que o europeu? Sim, existem características culturais que direcionam mais o paciente para essa ou aquela cirurgia. O oriental aqui no Brasil, além dos olhos, ele se preocupa com o nariz que não tem altura suficiente, por exemplo, para usar um óculos, o nariz que tem a asa muito aberta, que nós acabamos de conversar agora há pouco. Então, o negro, às vezes, tem essa característica do nariz também e quer mudar. Então, são características que variam de acordo com a origem do paciente. Qual a preocupação mais frequente dos negros? Na cirurgia plástica, eles têm a preocupação primeira com relação à cicatriz. Existe um mito de que o negro tem uma cicatriz sempre muito ruim. Isso é mito? É um mito, porque eles, na verdade, podem ter cicatrizes excelentes. E há o mito de que a pessoa muito clara tem a cicatriz ótima. Realmente, o comum é que tenha, mas também pode ter uma cicatriz horrível. Então, a primeira preocupação do negro é com relação à cicatriz, ou seja, você vai ficar com cicatrizes aparentes, visíveis, feias, ruins, né, doloridas e tal. Com relação às orelhas proeminentes, é uma preocupação da garotada jovem, sim. Que tem a orelha de abano. Sim. Começa o trauma começa a acontecer na criança que tem a orelha bastante proeminente quando entra na escola. Então, aos 6, 7 anos de idade é quando a criança recebe o impacto das outras crianças que ficam perguntando o que é aquilo, então puxam e tal. As crianças mais novas são mais cruéis, então perguntam por que a orelha é daquele jeito e tal. A criança com 6, 7 anos de idade já começa a apresentar necessidade de operar, coisa que não deve fazer antes disso. Normalmente tem mais uma característica nesse caso, que é o seguinte: as meninas conseguem aguentar por mais tempo com uma orelha esconde com o cabelo. Escondem com o cabelo. Elas vão querer fazer a cirurgia, mas na puberdade, tá, quando começam a ficar mais vaidosas e querem prender o cabelo. E não prendem porque a orelha é aberta. O menino não, ele usa cabelo curto, então desde cedo ele é alvo de brincadeiras e ele quer trocar logo, mexer logo na orelha. A menina não. Só se faz a partir dos 7 anos de idade. A orelha cresce até os 7. Se você mexe antes disso, ela para de crescer e você fica com a orelha deformada na idade adulta. Ah, tá. E com relação à ginecomastia? É a mesma coisa. Ela aparece na puberdade e em todos os homens. Você tem, todas as pessoas tiveram em maior ou menor grau um entumecimento da glândula mamária na puberdade, quando começaram a mudar de voz, nascer pelo pubiano, etc. Nessa fase cresce. Alguns voltam, outras não. Esses que não voltam ficam com aspecto ruim. E as pessoas se sentem inibidas de tirar a camisa em público, ir à praia, ou jogar um futebol sem camisa, alguma coisa assim. E logo eles estão pedindo para operar. E
algo fácil. A partir dos 7 anos? Não, na puberdade. Na puberdade, 12, 13 anos. Mas eles só vão começar a sentir o problema lá para os seus 15, 16 anos. É difícil de operar alguém que seja menor de idade com ginecomastia. Muito difícil. Eu operei com 16, 17 anos, mas é mais comum fazer com maiores de 18 anos. Uma pergunta interessante aqui. Pois não. Uma senhora, já na faixa dos 40 anos... Jovem. Ela emagreceu muito rápido. Sim. Certo? E ficou com o abdômen, com pele sobrando para todo lado. Sim. Isso é uma necessidade premente, quase que é uma cirurgia higiênica, poderia-se dizer, porque quando a pele cai sobre o próprio abdômen, você começa a ter problemas de assaduras naquela região, a pessoa sequer consegue levar seu dia a dia normal. Então, é uma das indicações precisas de fazer a plástica de abdômen. Hoje em dia, com o advento das técnicas de redução do estômago, essas grandes cirurgias essas cirurgias de grande perda de peso, esse fato tornou-se muito comum, muito frequente. Essas pessoas que perdem 40, 50, às vezes 60 quilos, têm sobras, e não só no abdômen, pelo corpo todo, muito grandes, e inclusive está obrigando os cirurgiões a desenvolverem táticas ou até mesmo técnicas para abordar esse novo tipo de paciente que não era comum há 2 décadas atrás. E uma pessoa que passe por um processo cirúrgico desse, no corpo todo, sim, faz de uma vez? Não faz, é impossível. São cirurgias enormes, são cirurgias muito grandes. Então, em etapas. Você tem que fazer em etapas. É um contrassenso fazer isso numa única sessão. Aí a segunda pergunta dessa senhora. No abdômen, é a preocupação dela. É caro? Caro. É a preocupação? Você sabe que essas cirurgias, eu não sei exatamente qual é o caso dela, precisaria ver. Essas cirurgias pós-redução de peso por cirurgia bariátrica, essa cirurgia do estômago, elas estão sendo cobertas pela maioria dos convênios médicos. Isso é interessante. Ela está sendo coberta. E essa senhora deveria avaliar se o caso dela foi uma cirurgia pós-bariátrica. O convênio deve... Não é fácil. Eles vão pedir laudos, novos exames, etc. Vão averiguar em loco. Mas ela provavelmente consiga, e sem se preocupar com o custo. Pegando uma carona nessa pergunta, pessoas que emagrecem muito também, ou então senhoras, a partir dos 50 anos, sim, começa a haver uma flacidez no braço. Sim. Sim. Essa flacidez também é tratável. É tratável. É fácil tratar isso daí. Mas o resultado estético nem sempre é aquele almejado. Troca-se essa deformidade, às vezes, por uma cicatriz um pouco visível. Então, nesse caso, precisa avaliar bem o que fazer. Nas pessoas que tiveram grande redução de volume de peso, essa sobra de pele é realmente gigante. Então, qualquer cicatriz seria melhor do que manter aquilo. Mas tem que haver um estudo acurado se a pessoa realmente quer trocar aquela pequena, às vezes, deformidade por uma cicatriz visível e longa. Extensa. Então, precisa ser avaliado caso a caso. Aqui, uma outra pergunta interessante, a gente já falou isso aqui em programas anteriores, a respeito do Botox no rosto. O Botox é aplicado tão somente no rosto? Sim. Não existe motivo para aplicar em outra área do corpo humano, porque o Botox não faz o rejuvenescimento dele em áreas onde não haja musculatura superficial. O único lugar do nosso corpo que nós conseguimos movimentar a pele é o rosto. Nós não mexemos a pele do braço, nem a pele da perna. Nós mexemos a pele do rosto. O Botox paralisa a musculatura, então não adianta paralisar a musculatura da perna em função estética. Sim, claro. Então, se existe Botox em outras áreas, sim, mas fora da cirurgia plástica. Contrações espásticas, neurológicas, de perna, torcicolo congênito, tem aplicações sim, fora do rosto. Estou falando a parte estética do rosto, só no rosto, porque é o único lugar onde nós conseguimos mover a pele. Parou o músculo, para de mover a pele, tira a ruga. É a função do Botox. O complexo muscular do rosto, da face do sim, rosto é muito complicado. São inúmeros músculos. São inúmeros, sim.
A cirurgia plástica, quando mexe no rosto, Sim. Mexe nos músculos também? Sim, é necessário que você não só tracione a pele que escorregou com o tempo, mas também reposicione aquelas estruturas profundas, dando de novo ao rosto um contorno jovem. Só tracionar a pele jamais vai dar a graça de novo daquele rosto que ele exibia há 10, 20 anos atrás. E o viço da pele, a juventude da pele? Isso é um complemento ideal para uma cirurgia de rejuvenescimento de face. Então não adianta também você tracionar as estruturas profundas, tracionar a pele, deixar o rosto como ele deveria ficar, sem que a pele esteja viçosa, ou sem manchas, ou túrgida, ou bem hidratada. Então, o complemento ideal da cirurgia de rosto é o tratamento da pele, a cobertura daquela cirurgia que foi feita. Isso é fundamental.